Muito boa tarde. 6 mortos confirmados é o balanço do acidente que ontem aconteceu na ponte sobre a barragem da Aguieira, em Santa Combadão. Um autocarro da CP abalroou um veículo ligeiro que transportava 4 pessoas. Ontem à noite, uma equipa da televisão colheu no local as imagens que vamos ver. O acidente ocorreu cerca das 19h30 de ontem, na ponte já próxima de Santa Comba, numa zona do Rio Dão em que as águas têm uma profundidade de 15 metros. Segundo o depoimento de um pescador desportivo que se encontrava na zona, o acidente deveu-se ao rebentamento de um pneu do autocarro e consequente despiste do veículo. Estava aqui embaixo à pesca, primeiro ouvi o rebentamento de um pneu, que julgo que era um pneu, não podia ser... O pneu do autocarro? Sim, do autocarro. Olho para a ponte, vejo o autocarro entrar na ponte aos zigue-zagues. Primeiro vai ao lado esquerdo, ao lado direito, depois vem para o lado esquerdo, torna a ir para o lado direito e depois, portanto, houve-se outro estrondo. O estrondo que é não sabia, porque lá de baixo não se vê que foi contra o carro, depois é que viemos a saber que era contra o carro. Vejo o autocarro entrar pela grade dentro da ponte, vejo o autocarro entrar a descer, portanto, direito à água. Coisa de 5 segundos, nem isso, o autocarro fica submerso, não se vê mais nada. Só se vê unicamente os tofos do autocarro ao cimo da água, não se vê mais nada. Os 4 passageiros do veículo ligeiro abalroado pelo autocarro, antes de se precipitar no rio, pereceram no acidente. Trata-se de Fernando Ferreira Valente, assessor do Procurador-Geral da República, sua mulher Maria de Lourdes Figueiral, a filha do casal Judite e ainda Tânia Isabel Peão, de 12 anos de idade, residente em Coimbra. O depoimento da testemunha que a nossa reportagem ouviu no local leva a crer que no autocarro, para além do motorista e cobrador, seguiriam mais alguns passageiros. Não se pode dizer que estavam muitas ou poucas, mas entre 10, 15 pessoas estavam... Mas conseguia ver que essas pessoas estavam lá dentro? Sim, isso via-se que estavam lá pessoas dentro. Agora, precisar as pessoas que lá estavam... A verdade, porém, é que os homens rãs esta manhã só encontraram no interior do autocarro 2 cadáveres, os do motorista e do cobrador. E já esta manhã, uma equipa da televisão esteve em Santa Combadão a acompanhar os trabalhos de resgate dos corpos do motorista e do cobrador do autocarro. A reportagem contamos apresentá-la dentro de pouco, durante este jornal. Também esta manhã, os bombeiros de Carnaxide encontraram cerca das 10 horas o corpo de Austelino Faria, o 5º trabalhador que ficou soterrado no desabamento de uma placa de cimento da fábrica Sumolis, em construção nos arredores de Lisboa. No acidente pereceram ainda outros 4 trabalhadores da construção civil, ficando feridos 8. Do que está hoje a acontecer pelos vários países onde se tem desenrolado a crise do Golfo Pérsico, o mais importante é a ação diplomática. Talvez o encontro de maior destaque seja o do secretário-geral das Nações Unidas, Pérez de Cuéllar, com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraquiano. Uma missão impossível, segundo os observadores políticos, dada a irredutibilidade das posições de Saddam Hussein. E hoje deixaram Nova Iorque os 36 diplomatas iraquianos expulsos pelos Estados Unidos. Os diplomatas e familiares, num total de 91 pessoas, viajaram num avião das linhas jordanas. Mas esta manhã ainda estão a ser comentadas as afirmações feitas ontem pelo presidente iraquiano a uma cadeia de televisão norte-americana. Esta foi a primeira entrevista do presidente iraquiano a uma cadeia de televisão norte-americana. Entrevistado pouco depois da meia-noite em Bagdade pela CBS, Saddam Hussein negou a existência de conversações secretas com os Estados Unidos, mas disse estar aberto ao diálogo. O presidente iraquiano reafirmou também a sua disponibilidade para um debate televisivo com o presidente norte-americano George Bush e com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Hussein considera que Deus protege os iraquianos, enquanto que os americanos estão com o diabo. Por isso, não vai retirar as suas tropas do Kuwait, nem libertar os reféns, enquanto tropas estrangeiras estiverem em território árabe sagrado. No entanto, acrescentou que não pretende desencadear uma guerra que teria consequências muito graves, não só para os Estados Unidos e o Iraque, mas para todo o mundo. Quanto a uma eventual utilização de armas químicas e biológicas, o líder iraquiano foi extremamente vago. Entretanto, por todo o mundo multiplicam-se os esforços diplomáticos para encontrar uma solução pacífica para a crise no Golfo. Hoje é esperado em Amman o secretário-geral da ONU, Pérez de Cuéllar, para uma missão de paz que muitos consideram impossível. Pérez de Cuéllar vai encontrar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Tariq Aziz. Fontes árabes revelaram, entretanto, que é possível que Bagdade apresente uma proposta de estatuto federado ao Kuwait. No entanto,
Pérez de Cuéllar afirmou já que a ONU só aceita a retirada incondicional de todas as tropas invasoras do Kuwait e a libertação dos reféns. Por seu lado, e com o mesmo objetivo, o rei Hussein da Jordânia chegou esta manhã a Marrocos, onde se vai encontrar com o rei Hassan II. No Cairo está reunida a Liga Árabe sem a presença do Iraque, da Jordânia, da Líbia e do Sudão, assim como da Organização de Libertação da Palestina. Uma reunião que os observadores consideram que não terá qualquer resultado concreto, mas que, pelo contrário, poderá acentuar as divisões no seio do mundo árabe. Entretanto, Margaret Tutwiler, porta-voz do Gabinete de Estado norte-americano, afirmou que os Estados Unidos irão fornecer à Arábia Saudita armamento militar no valor de 2,3 bilhões de dólares. Também o Japão decidiu atribuir um auxílio financeiro de 1.000 milhões de dólares à força multinacional do Golfo. Na região, a situação é particularmente difícil para os milhares de refugiados que fugiram do Iraque e do Kuwait e que tentam desesperadamente regressar aos seus países. Quanto às mulheres e crianças dos estrangeiros retidos por Saddam Hussein, a sua sorte permanece incerta, apesar do embaixador iraquiano ter garantido que serão autorizados a abandonar o seu país nos próximos dias. A crise do Golfo Pérsico tem tido repercussões políticas e económicas praticamente em todo o mundo. Para analisar os seus efeitos no nosso país, o Presidente da República convocou, a pedido do Primeiro-Ministro Cavaco Silva, o Conselho Superior de Defesa Nacional, que está reunido desde o final desta manhã. Este órgão consultivo reúne, entre outras individualidades, os chefes militares, alguns membros do governo, presidentes dos governos regionais e líderes dos partidos parlamentares. Aproximadamente daqui a uma hora, reúne-se também o Conselho dos Chefes Militares, presidido pelo Ministro da Defesa, Fernando Nogueira. O objetivo é o mesmo: analisar a situação militar no Golfo Pérsico. Mais tarde, Fernando Nogueira dará uma conferência de imprensa para dar a conhecer as últimas tomadas de posição do governo português, dado que o executivo de Cavaco Silva continua a acompanhar a evolução dos acontecimentos no Golfo. E este foi um dos temas que esteve hoje em análise na habitual reunião das quintas-feiras do Conselho de Ministros. Foi também aprovado um diploma que estabelece o sistema de adoção, o período de vigência e o controle de qualidade dos manuais escolares. O Conselho de Ministros abordou esta manhã o tema relacionado com o conflito do Golfo, sendo logo à tarde tornada pública a posição do Governo, logo após a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, que decorre neste momento no Palácio de Belém. O Conselho de Ministros deliberou sobre uma questão relacionada com os manuais e livros escolares face ao novo ano letivo. O diploma estabelece que esses manuais terão um período de vigência de 4 anos no mínimo. Esta medida, a partir deste momento, vai significar uma poupança para todas as famílias que têm filhos em idade escolar, o que significa maior estabilidade, uma garantia de que durante 4 anos se mantêm em vigor os mesmos livros e manuais escolares. Isto é particularmente importante para as famílias com maior número de filhos e, sobretudo, para aquelas de menores recursos económicos. Significa, portanto, uma vantagem para todos aqueles que vão ingressar no ensino ou que já estão no sistema de ensino e significa, sobretudo, uma perspectiva de maior estabilidade e de maior segurança para o futuro. Também a UDP tomou posição face à crise desencadeada no Golfo Pérsico. Esta manhã, Carlos Marques, o candidato daquele partido à Assembleia, às próximas presidenciais, expôs os seus pontos de vista em conferência de imprensa. Na conferência de imprensa desta manhã, o candidato à presidência da República, Carlos Marques, condenou a invasão do Kuwait pelo Iraque e analisou a posição do nosso país no conflito. Defendo que Portugal se deve nortear por tudo fazer para contribuir para a resolução pacífica do conflito e se deve opor e recusar contribuir para que sejam lançadas mais achas na fogueira da guerra. Os cidadãos portugueses e as forças armadas portuguesas não devem servir de carne para canhão de interesses estranhos e estrangeiros. A posição de Portugal deve ser aquela que a nossa Constituição afirma: procurar sempre a solução pacífica dos conflitos internacionais. Carlos Marques, que se candidata à presidência da República sob o lema "A coragem de ser solidário", invocou a Constituição portuguesa para apoiar as suas teses de não interferência direta no conflito do Golfo. Do ponto de vista económico, as consequências imediatas da crise do Golfo foram o aumento dos combustíveis, em virtude da subida do preço do petróleo.
O ouro também subiu enquanto o dólar descia. Com o abrandamento da tensão e a perspectiva de uma possível solução diplomática para a crise, os preços iniciaram novo ajustamento, até porque a OPEP anunciava ontem o aumento da produção de crudo. A invasão do Kuwait pelo Iraque e a rápida escalada em direção a um conflito bélico internacional, que parecia inevitável, tiveram naturalmente reflexos no comportamento dos diferentes mercados. O receio de que a produção petrolífera viesse a diminuir drasticamente, no caso de instalar uma guerra na região do Golfo, fez disparar os preços do petróleo, que atingiram mais de $30 por barril. O impacto deste novo choque petrolífero não se fez esperar e todas as bolsas internacionais registraram descidas acentuadas das cotações, com os investidores a procurarem aplicações mais seguras para os seus capitais. O ouro foi a alternativa preferida e o seu preço aproximou-se dos $415 por onça. As duas bolsas portuguesas não foram exceção e os preços dos títulos cotados mergulharam de tal forma que por vezes terá chegado a uma situação caricata. Se algumas das empresas cotadas encerrassem e se procedesse ao respectivo processo de falência, os seus acionistas receberiam mais em troca dos títulos detidos do que se os vendessem no mercado, tão baixa era a sua cotação. A possibilidade, embora ainda ténue, de se chegar a uma solução por via diplomática, despoltou a inversão da tendência de baixa nas principais praças mundiais. Nova Iorque, Tóquio, Londres, Frankfurt, Paris e Zurique fecharam as últimas sessões com ganhos apreciáveis e prova da crescente internacionalização das nossas bolsas, também Lisboa e Porto acompanharam a tendência para a subida, determinada pelo regresso dos investidores que decidiram arriscar em função do preço convidativamente baixo dos títulos cotados e da diminuição da tensão, entretanto verificada no Golfo. Essa descompressão teve naturalmente reflexos no preço do petróleo, que se situa novamente abaixo dos $30 por barril. Embora ainda longe dos cerca de $19 por barril que se verificavam antes da invasão do Kuwait pelo Iraque, esse sentido de baixa deverá ser reforçado com a decisão tomada pela OPEP em Viena, que prevê que aquela organização possa suprir a falta dos 4,5 milhões de barris dia correspondentes à produção iraquiana e do Kuwait, aumentando em correspondência as cotas dos restantes membros. Quanto ao comportamento do dólar, as previsões apontam para a continuação da sua descida. Para isso contribui fortemente o déficit externo norte-americano, agora agravado com os custos do envio de forças para o Golfo, o clima de recessão económica que já se detectava anteriormente e as baixas taxas de juros internas nos Estados Unidos. Esta evolução poderá inverter-se em caso de conflito armado, uma vez que o preço do petróleo subiria quase inevitavelmente e a procura de dólares, moeda utilizada nos mercados petrolíferos internacionais, teria efeitos de apreciação sobre a divisa norte-americana. O preço do ouro deverá seguir um caminho inverso ao verificado até à passada sexta-feira, continuando agora um movimento de baixa que se prevê possa estabilizar a menos de $400 por onça, o que terá reflexos positivos no regresso dos investidores aos mercados de capitais, nomeadamente às nossas bolsas de valores. Esse regresso, que no caso português parece estar a ser liderado pelos particulares, cifrou-se na passada terça-feira pela maior subida verificada num único dia durante este ano nas duas bolsas portuguesas, subida que, segundo as previsões, deverá manter-se e estabilizar nas próximas sessões.